vamos resolver agora as duas questões da sua prova de processo penal. Lembrando a você aquilo que a gente já vem conversando. Na verdade, a gente aqui não tem bem um certo e errado, porque ele vai muito na sua capacidade de argumentação. No entanto, é importante você se preocupar em apresentar mais de um posicionamento quando existir mais de um posicionamento. O que ele está querendo mostrar, ele está querendo verificar em você é a sua capacidade de argumentação, é a sua capacidade de responder determinados pontos, determinadas questões, a forma pela qual você redige, tudo isso é importante, tudo isso na nossa prova é levado em consideração. Então, vamos dar uma olhada na questão, nas duas questões da última prova de ingresso, antes da gente poder, dessa prova de 2023.2, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no que dispõe a questão. Novamente, ele não está trazendo para você um limite de linhas. Como eu disse, eu tirei a questão do site da própria Escola da Magistratura. Então, como eu tirei da própria Emerge, acredito eu que a gente acabe tendo aqui uma possibilidade, então, da gente discorrer um pouco mais do que o limite de linhas. E que você tem que lembrar, pelo amor de Deus, lembre que você vai ter que trazer aqui uma situação importante. Havendo limite de linhas na sua prova, então, se houver limite de linhas na sua prova, presta atenção, porque aqui eles não consideram o que você escrever fora da linha, tá? Então, ele fala assim: Pedro Henrique foi preso em flagrante em 5/3/2017. Ó, eu vou dar algumas dicas importantes. Ele te deu uma data do fato, tá? Se ele te deu uma data do fato, fica atento a isso. Como em curso no artigo 33 caput da 11.343, tráfico de drogas. Por se tratar de réu primário, bons antecedentes criminais, obteve no plantão judiciário o benefício da liberdade provisória. Oferecida a denúncia, um mês após, devidamente instruída com laudo pericial da droga apreendida. Então, veja, ele teve o oferecimento da denúncia com o material que foi apreendido, que é aquilo que determina na lei de drogas. Pedro Henrique não foi encontrado para ser citado, o que ensejou a sua citação por edital e posterior suspensão do processo e do prazo prescricional, já que não constituiu advogado. Então, aqui foi aplicada a regra do artigo 366. E que diz o artigo 366 do CPP? Quando o réu citado por edital não comparece e não constitui advogado, o legislador falou então que suspende-se o processo e o curso do prazo prescricional. O que é importante você saber? É importante você saber que recentemente foi entendido que esse prazo ele vai ficar permanentemente suspenso até que o réu seja encontrado. Então, na verdade, a gente vai identificar aqui a suspensão do processo e do prazo prescricional. Continuando, então, ele falou o seguinte: revogada a liberdade provisória, é possível? É. O 366 do CPP, ele vai esclarecer para você essa possibilidade. Revogada a liberdade provisória, o réu foi capturado 5 anos depois, possibilitando o prosseguimento do processo. Então, ele foi capturado em 2022, tá? Com a realização da RJ. Em alegações finais, a defesa do acusado sustentou que a prova da materialidade do delito era inválida. Então, ele está alegando que a prova da materialidade do delito era inválida, diante da quebra de cadeia de custódia, já que o citado laudo pericial era omisso quanto às etapas da coleta
armazenamento, transporte e recebimento do material apreendido submetido a exame. Concluiu pedindo a absolvição do réu por ausência de prova válida da materialidade do delito. A alegação deverá ser acolhida? Bom, em primeiro lugar, quando a gente fala da cadeia de custódia probatória, essa regra ela surgiu com o advento do pacote anticrime. Ou seja, a regra da cadeia de custódia veio apenas com a Lei 13.964 de 2019. E a Lei 13.964 de 2019 criou para a gente, na época, a criação do pacote anticrime, que entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020. Então, a gente passa a ter aqui o tal do pacote anticrime, regulando para você essa questão da cadeia de custódia probatória. O que eu quero que você veja nesse caso? A cadeia de custódia probatória no CPP aparece para você lá no artigo 158. Então, o artigo 158 do CPP, ele vai conceituar para você a cadeia de custódia probatória. E ele vai dizer para você o seguinte. Então, olha lá. Artigo 158 do CPP foi inserido, então, pelo pacote anticrime. E aí, ele no 158A, ele definiu para a gente a cadeia de custódia probatória. E, dentre outros fatores, o que ele fez? Olha lá. Considera essa cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou vítimas de crime, para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local do crime ou procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. O agente público que reconhecer um elemento como potencial interesse para a produção da prova fica responsável pela sua preservação. E aí compreende o rastreamento do vestígio e ele no 158B, ele vai trazer para você quais são as etapas que precisam ser respeitadas da cadeia de custódia probatória. Então, veja, quando a gente fala da cadeia de custódia, aqui a gente vai ter o conjunto dos procedimentos utilizados para documentar a história da prova. Então, eu tenho que preservar aquela prova. A partir dessa definição, então, a gente tem uma regulamentação dessas questões no artigo 158B, ou seja, o mais importante, a guarda dos vestígios do crime. Por quê? Porque o 158B esclarece para a gente que se não houver o recolhimento correto dos vestígios logo após o crime, a preservação das fases policial e judicial e o acondicionamento até a decisão final do processo pode comprometer com a apuração da verdade. Essa é a regra trazida no CPP. Então, ela tem por objetivo garantir para todos os acusados um devido processo legal e os recursos inerentes a esse devido processo legal, como ampla defesa, contraditório e a prova lícita, que todos nós temos direito a ela. Esse, então, é o caminho que vai ser percorrido pela prova até a análise pelo juiz. E qualquer interferência pode resultar na imprestabilidade da prova. Bom, então, a gente passou a ter, no âmbito da cadeia de custódia, aqui, como sendo uma decorrência lógica do conceito do corpo de delito. Então, aqui, a cadeia de custódia probatória tem por objetivo garantir que os vestígios deixados numa infração penal correspondam exatamente àqueles vestígios que a polícia arrecadou. Então, é para evitar qualquer tipo de adulteração. Esse é o propósito que a gente vai ter no âmbito da cadeia de custódia probatória. Tá? Bom, o que vai acontecer, então, com a irregularidade
das provas ou da quebra de cadeia de custódia quando você tem o fato praticado antes da 13.964, porque foi isso que aconteceu na sua questão. Então, a quebra da cadeia de custódia antes da 13.964, será que eu posso falar sobre isso? Bom, o STJ já se manifestou na quinta turma de que eu não poderia ter aquilo que se chama quebra de cadeia de custódia quando o fato foi praticado antes do pacote anticrime. Eu não posso estabelecer a quebra da cadeia de custódia por inobservância às regras que não existiam quando o fato foi praticado. Então, o que aconteceu? Na verdade, aqui no caso, a gente tem exatamente essa questão. O artigo 2º do CPP, ele define que a lei processual penal ela é aplicada desde logo, sem prejuízo da prática dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então, olha que importante o artigo 2º do CPP define para você. A lei processual penal ela tem que ser aplicada desde logo. Mas ele diz, sem prejuízo dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. O que ele está dizendo aqui? Que a forma pela qual a gente teve a coleta da prova nessa questão foi a forma que existia à época na lei de drogas. Eu não tinha um procedimento específico de manutenção da cadeia de custódia, como o pacote anticrime trouxe. Então, não há que se falar em imprestabilidade dessa prova. Essa prova, ela é válida. Essa prova, ela é possível. Então, não há que se falar na imprestabilidade dessa prova, uma vez que nessa circunstância o fato praticado na data não tinha previsão no que tange à cadeia de custódia probatória. Pois bem, você deve estar se perguntando, apesar da questão não ter mencionado, mas você deve estar se perguntando o seguinte: a quebra da cadeia de custódia, ela impede a utilização da prova? Então, repara, a quebra da cadeia, será que ela vai gerar nulidade obrigatoriamente da prova que foi colhida? Bom, o STJ também já se manifestou que as irregularidades elas têm que ser observadas pelo juízo olhando os demais elementos produzidos na instrução criminal. Então, não necessariamente o fato de você ter uma cadeia de custódia quebrada vai levar à nulidade obrigatória daquela prova colhida. Então, aqui a gente tem que ter uma cautela enorme. Por quê? Porque não necessariamente a gente vai identificar uma nulidade daquilo ali. A sexta turma do STJ, por maioria, então, entendeu que, nesse caso, a partir do momento que eu consiga estabelecer outras provas capazes de provar aquilo ali, não necessariamente aquilo vai levar à nulidade da prova. Então, a quebra de cadeia de custódia tem que olhar o caso concreto. E você vai ter que olhar as particularidades daquela situação para verificar se ali, efetivamente, você pode descartar a prova, se você vai levar aquilo dali no que diz respeito à imprestabilidade daquela prova, ou a gente tem aqui uma possibilidade de aproveitamento dessa prova. Então, a questão, ela não era uma questão complexa, tá? Era uma questão apenas que ela precisava que você prestasse atenção na parte que envolve o direito intertemporal. Por quê? Porque na parte que envolve o direito intertemporal, a questão mostrou para você, nesse caso, uma necessidade aqui efetiva de você conseguir identificar essa questão probatória, tá? Então, cuidado com isso, cuidado com essa regra, cuidado com essa situação.
porque nesse caso a gente tem que olhar o caso concreto, e essa foi a decisão. Então, como você responderia essa questão? Ele fala assim: responda, a alegação deve ser acolhida. Então, qual foi a alegação da defesa? Houve quebra de cadeia de custódia e é, o laudo pericial foi omisso quanto às etapas da cadeia de custódia. Então, concluiu pedindo a absolvição do réu por ausência de prova válida da materialidade do delito. Então, a primeira coisa que você vai ter que dizer é que não há obrigatoriedade na observância da cadeia de custódia, uma vez que o fato foi praticado antes do pacote anticrime que inseriu esse instituto. E o artigo 2º do CPP, ele define que a lei processual é aplicável desde logo sem prejuízo daqueles atos que foram praticados no passado. Essa era uma primeira parte da resposta. Só que ele disse o seguinte: ele concluiu pedindo a absolvição do réu por ausência da prova válida da materialidade do delito. Veja, o que a gente falou? E a jurisprudência já entendeu, isso é um plus na questão, tá? Mas você poderia responder que a jurisprudência já concluiu no sentido de que não é pelo fato de ter havido a quebra de cadeia de custódia que necessariamente você vai acarretar na nulidade dessa prova. Na verdade, você vai ter que identificar que aqui eu tenho que olhar as circunstâncias do caso concreto para ver se eu vou poder aproveitar ou não essa prova. Bom, vamos analisar a segunda questão. E a segunda questão é uma questão também muito interessante, em que ela também não delimitou, mas ela vai trazer um pouquinho de conhecimento no âmbito do tribunal do júri. Que conhecimento é esse que você vai precisar ter no âmbito do tribunal do júri? Então, vamos nós, para a gente conseguir compreender, no âmbito do tribunal do júri, o que a gente pode mencionar aqui. Antes de mais nada, a gente vai ter que lembrar que existem duas situações diferentes quando a gente está no âmbito do tribunal do júri. O tribunal do júri, ele adota o denominado procedimento bifásico. No procedimento bifásico, a primeira fase segue o disposto no procedimento ordinário. E a segunda fase é a fase que ocorre em plenário, que é a fase onde a gente tem os jurados. Pois bem, o procedimento do Tribunal do Júri foi um procedimento bastante modificado com a Lei Processual Penal de 2008. Então, o seu CPP sofreu uma forte alteração no ano de 2008. E esse procedimento, ao sofrer uma alteração no ano de 2008, significa dizer que, nesse caso, a gente vai ter que tomar muito cuidado. Porque o que acontece? Qual é a diferença na primeira fase do tribunal do júri? Ao final da primeira fase, eu tenho a possibilidade de apresentação de 4 possibilidades. A gente vai ter pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Então, ao final da primeira fase, a gente tem pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Pronúncia significa dizer que o juiz entendeu pela existência de crime doloso contra a vida e vai submeter esse réu ao julgamento em plenário. Então, a gente vai identificar que aqui o juiz entendeu pela existência de um crime doloso contra a vida e, portanto, vai submeter o réu a julgamento em plenário, tá?
Então, a gente vai ter na pronúncia, a gente vai ter a possibilidade de previsão de pronúncia, e aí a gente vai identificar essa regra no 413. Então, o juiz vai fazer, que o legislador definiu. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Então, o artigo 413 vai trazer a decisão de pronúncia para você. O 414, ele vai trazer a impronúncia. O que é a impronúncia? Na impronúncia, o juiz entende que ali a gente não tem a hipótese de crime doloso contra a vida. Então, olha ali, não se convencendo da materialidade do fato ou existência de indícios suficientes de autoria ou participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o réu. Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, pode ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. É como se fosse um arquivamento. Então, ali a gente tem a possibilidade da impronúncia. Veio o legislador, então, no 415 do CPP e trouxe a chamada absolvição sumária. Essa absolvição sumária do 415 é aquela ao término desse procedimento. E essa redação ela é muito parecida com a do 397, que é a absolvição sumária no procedimento ordinário após a resposta à acusação. Então, o legislador, nesse 415, ele diz para você o seguinte: o juiz absolverá desde logo o acusado quando, provada a inexistência do fato, o fato não constitui infração penal, demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão do crime. Então, olha só, não existe o fato. Absolvição sumária. 2. O cara não foi autor ou partícipe do fato. 3. Aquilo não é crime. E 4. Demonstrar causa de isenção de pena ou exclusão do crime. Então, o inciso 3, ele fala da atipicidade. Inciso 4, excludentes de ilicitude e excludentes de culpabilidade. Pois bem, no entanto, quanto ao inimputável, o inimputável, ele vai ter um tratamento diferente. Porque, veja, o inimputável, ele pratica fato típico e ilícito. Porém, o inimputável, ele não comete crime, mas ele vai receber a medida de segurança. Então, quando existem outras teses defensivas a serem sustentadas que venham a caracterizar uma atipicidade, uma excludente de ilicitude, quando eu encontrar outras teses defensivas, a inimputabilidade não pode absolver o cara sumariamente. Até porque a decisão que impõe a medida de segurança é uma decisão absolutória imprópria. Então, veja, esse camarada, ele quando recebeu a medida de segurança, quando houve a tese, olha o que aconteceu. Severino Gonçalves foi denunciado por homicídio qualificado de um vizinho, que apareceu morto na calçada de casa devido a ferimentos na cabeça provocados por golpe de machado. O fato não contou com testemunhas, mas a prova indiciária apontava para Severino, pois, além de ser doente mental e já ter agredido outras pessoas, o machado que havia em sua residência desapareceu após o crime. Durante a instrução, ou seja, durante a instrução. Eu estou lá na primeira fase do procedimento. Foram ouvidas testemunhas que, apesar de não terem presenciado o delito, afirmaram ter visto o réu rondando a casa da vítima no horário aproximado em que veio a ser morto. O acusado negou a autoria, foi submetido a exame de sanidade, sendo constatada a sua inimputabilidade. Encerrada a primeira etapa,
Qual a decisão adequada a ser proferida? Pronúncia, impronúncia ou absolvição sumária? Aqui é a palavra mais bonita do direito. Depende. Na questão, ele menciona uma negativa de autoria. Então, a negativa de autoria, ela não é a única tese a ser ventilada. Então, se levar em consideração que houve uma negativa de autoria, então, levando em consideração a tese de negativa de autoria, ele deve ser pronunciado. Para que você possa ali entender que os jurados, a decisão, então, deve ser pronunciada, de forma ali que os jurados consigam, então, definir na questão o que vai acontecer. Então, aqui, a tese de negativa de autoria, esse cara deve ser, portanto, pronunciado. Pois bem, aqui, então, decisão de pronúncia 413 do CPP, porque não foi a única tese. No entanto, como eu mencionei, se a única tese apresentada foi a inimputabilidade, ele deve ser absolvido sumariamente, nos termos do 415. E por que a gente está mencionando o artigo 415? Porque o 415, parágrafo único, diz o seguinte: não se aplica o disposto no inciso 4 desse artigo ao caso de inimputabilidade prevista no artigo 26, salvo quando for a única tese defensiva. Então, se a única tese defensiva for a inimputabilidade, ele deve ser absolvido sumariamente. Mas a absolvição dele não é plena, ele vai ter uma aplicação de uma medida de segurança. Mas, como ele teve ali uma tese de negativa de autoria, essa não foi a única tese ventilada pela defesa. Logo, como não foi a única tese ventilada, ele deve ser pronunciado. Então, você deve responder essa questão combinando os conceitos do 413, do 415, parágrafo único. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham conseguido aí clarear as dúvidas de vocês com relação a essas questões. Foram questões muito inteligentes e muito interessantes. Tá certo? Um beijo e boa prova, porque sorte é só para quem não estudou.